Há um tipo de cansaço que o sono não cura, um tipo de peso que o corpo não carrega, mas que a alma sente em cada batida do coração. É o cansaço de quem tenta ser forte o tempo todo, de quem se esforça para manter tudo de pé, mesmo quando por dentro já não há mais forças. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e mesmo exausto, o sono não veio? Quantas vezes tentou orar, mas as palavras ficaram presas na garganta e o silêncio pareceu mais pesado do que qualquer som? Vivemos em uma geração que nunca para. Os relógios correm, as telas piscam e o coração se torna refém de uma inquietação que não cessa. O mundo ensina que descansar é parar por um tempo, mas Deus nos revela algo mais profundo. Descansar é confiar. E confiar em meio ao caos é o maior desafio de todos, porque não se trata apenas de fechar os olhos, trata-se de abrir o coração para um tipo de paz que o mundo não pode oferecer. Desde o início, o ser humano luta contra o descanso. Mesmo no Éden, onde tudo era perfeito, o homem foi tentado a acreditar que precisava fazer mais, saber mais, ser mais. A serpente sussurrou: "Você pode ser como Deus." E naquele momento, o descanso foi substituído pela ansiedade, a busca incessante por controle. Desde então, carregamos esse fardo invisível, o medo de parar. Mas o verdadeiro descanso sempre esteve disponível, esperando que o homem voltasse à fonte da paz, o próprio Deus. A Bíblia fala de descanso desde o primeiro capítulo de Gênesis. Deus, após criar todas as coisas, descansou no sétimo dia. Não porque estivesse cansado, mas porque tudo estava completo. O descanso de Deus é o descanso da completude, o repouso de quem não precisa provar mais nada. E é exatamente isso que ele deseja nos ensinar, a viver em um estado de confiança tão profundo que o coração encontra sossego mesmo em meio à tempestade. Mas o que é esse descanso, afinal? Será apenas um tempo de pausa ou um estado de alma? A verdade é que o descanso bíblico não é sobre ausência de movimento, mas sobre presença de fé. É o tipo de descanso que você encontra quando o mundo desaba, mas ainda assim você diz: Deus sabe o que está fazendo. É quando o choro não cessa, mas há uma voz dentro de você sussurrando: eu ainda estou aqui. Jesus falou sobre esse descanso quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não prometeu eliminar os problemas, mas ensinar o coração a descansar, mesmo em meio a eles. Porque o descanso verdadeiro não é o fim da luta, é a certeza de que você não está lutando sozinho. Há pessoas que vivem correndo atrás de uma paz que nunca encontram. Mudam de casa, mudam de cidade, mudam de vida, mas o vazio continua lá, porque o descanso que procuram não está em lugar nenhum do mundo físico. Ele está em um lugar que não se compra, não se constrói, não se conquista. Está no ato de se render. O descanso bíblico começa no momento em que o homem para de tentar ser Deus e volta a ser filho. E é sobre isso que essa mensagem fala, sobre o retorno ao descanso perdido. A jornada de quem aprendeu que o esforço não compra paz, que a força não substitui fé e que o maior poder do ser humano é simplesmente confiar. Deus não está pedindo que você se torne mais forte. Ele está pedindo que você descanse nos braços dele, porque só ali há segurança, só ali há plenitude, só ali há cura. Talvez você tenha passado os últimos anos lutando contra o invisível, tentando consertar o que quebrou, salvar o que se perdeu, entender o que não faz sentido. E nesse processo, o coração se cansou. Mas é nesse exato ponto, quando suas forças chegam ao fim, que o descanso de Deus começa. Porque o descanso verdadeiro só acontece quando deixamos de lutar com as próprias mãos e permitimos que Ele lute por nós. Imagine agora o som do vento sobre as águas calmas, o sol nascendo sobre um vale silencioso,
a brisa tocando o rosto e, pela primeira vez, o coração desacelerando. Esse é o retrato do descanso que Deus promete. Não é ausência de batalha, é presença de confiança. Não é fuga da dor, é o encontro com a paz que existe dentro dela. Jesus dormia no meio da tempestade. Os discípulos apavorados gritavam, mas ele dormia. E esse é o maior símbolo do descanso espiritual, o descanso em meio ao caos. Porque quem confia em Deus não precisa ver o vento cessar para saber que está seguro. Quem confia, descansa, mesmo quando o barco balança. Esse roteiro é sobre isso, sobre o convite que Deus faz a todo coração cansado. Pare, respire, descanse em mim, porque o descanso verdadeiro não é um lugar, é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando você se encontra com Ele, o fardo se torna leve, a alma se renova e o tempo deixa de ser inimigo. Prepare-se para mergulhar na profundidade desse chamado. Um chamado que ecoa desde a criação do mundo, mas que hoje é direcionado a você. Porque o Deus que criou o universo não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você descanse nele. O descanso é um dos maiores desafios espirituais da humanidade, porque descansar exige fé. E a fé, muitas vezes, exige silêncio. E o silêncio de Deus é o que mais assusta o coração humano. Desde os tempos antigos, o povo de Deus tem dificuldade em confiar sem agir, esperar sem temer, crer sem controlar. A travessia pelo deserto, que deveria ser uma jornada de poucos dias, tornou-se uma espera de 40 anos, porque o coração de Israel não sabia descansar. Eles tinham deixado o Egito, mas o Egito ainda vivia dentro deles, nas preocupações, nas comparações, no medo de faltar. Deus prometia maná a cada manhã, mas eles queriam guardar para o dia seguinte. E assim, o maná apodrecia, porque Deus não alimenta a desconfiança. Esse é o retrato da alma moderna, cercada de abundância, mas faminta de paz. Vivemos como quem precisa garantir o amanhã com as próprias mãos, esquecendo que o amanhã pertence a Deus. E é justamente aí que a ansiedade nasce, na tentativa de viver um futuro que ainda não existe. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:31-34. Essas palavras não foram um conselho de conforto, mas uma chave espiritual. Jesus estava dizendo, o descanso começa quando você entende que eu já estou no amanhã antes mesmo de você chegar lá. Descansar é viver com essa consciência, a de que Deus nunca se atrasa e que cada tempo de espera é uma aula silenciosa de confiança. Há quem confunda descanso com desistência. Mas quem descansa em Deus não desiste da promessa, apenas entrega o controle do processo. Moisés precisou aprender isso. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele acreditava que precisava fazer tudo pela força do braço. Mas o verdadeiro poder de Moisés não estava em sua força, e sim no cajado que carregava, símbolo da dependência de Deus. Toda vez que Moisés erguia o cajado, o impossível acontecia. Quando o abaixava, o caos voltava. O cajado era a lembrança de que o descanso não é inércia, mas submissão à vontade divina. Descansar em Deus não é deixar de agir, é agir com paz. Não é deixar de lutar, é lutar sabendo que a vitória não depende da sua pressa, mas da direção de Deus. E isso muda tudo. Porque quando o coração descansa, o corpo segue. Quando a alma confia, a mente se aquieta. E nesse estado, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Observe a natureza. Nada nela se apressa, e mesmo assim, tudo acontece no tempo certo. O sol nunca se adianta, o mar nunca se atrasa, as flores não forçam a primavera. O descanso está na obediência silenciosa às leis do Criador. E é esse tipo de descanso que Deus quer restaurar em nós. O descanso da ordem espiritual, onde cada coisa floresce no tempo exato, sem desespero, sem competição. Mas o mundo nos ensinou o contrário.
Desde cedo, aprendemos que parar é sinônimo de fracasso, que o silêncio é perda de tempo, que quem não corre fica para trás. Por isso, quando Deus nos pede para esperar, o coração se desespera. Queremos ver sinais imediatos, resultados palpáveis, respostas rápidas. Mas o descanso de Deus não acontece na velocidade do homem. Acontece na eternidade do propósito. Quantas vezes você se sentiu preso entre a fé e o medo? Entre o desejo de confiar e a vontade de agir por conta própria? Talvez seja exatamente aí que Deus está te ensinando a descansar, porque o descanso não é ausência de movimento, é movimento guiado pela fé. É quando você continua caminhando, mesmo sem entender, porque sabe que o caminho foi traçado pelas mãos de quem nunca erra. O salmista escreveu: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Salmos 4:8. Essa paz não é o resultado de um dia tranquilo, é o fruto de uma confiança absoluta. Davi escreveu esse salmo enquanto era perseguido. Enquanto fugia, ele descansava, porque o descanso verdadeiro não depende da circunstância, mas da presença. O que rouba o descanso não são os problemas, mas o medo de enfrentá-los sozinho. E Deus, sabendo disso, nos convida a um tipo de descanso que o mundo não entende. Ele não promete ausência de dor, mas presença de consolo. Não promete ausência de batalha, mas companhia na guerra. É o descanso de quem caminha dentro do fogo, mas não se queima, de quem passa pelo rio, mas não se afoga. Porque o descanso de Deus é a certeza de que, mesmo quando tudo parece ruir, Ele continua sustentando cada pedaço da história. Há momentos em que Deus te pede para parar, não porque desistiu de você, mas porque quer te mostrar que é Ele quem faz as coisas acontecerem. O descanso espiritual é a escola do tempo. É onde aprendemos a confiar mais na voz do céu do que nas urgências da terra. É quando o ainda não de Deus não soa como rejeição, mas como proteção. Imagine o povo de Israel diante do Mar Vermelho, ouvindo de Deus. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Para eles, aquilo parecia loucura. O mar à frente, o exército atrás e Deus pedindo calma. Mas foi justamente no descanso da obediência que o milagre aconteceu. Porque Deus não opera na correria do medo, mas na serenidade da fé. É por isso que o descanso é um campo de batalha espiritual. O inimigo sabe que quando você descansa em Deus, ele perde o poder de te controlar. Enquanto você corre, ele te persegue. Mas quando você para e confia, ele se confunde. A paz é a maior arma contra o caos. Porque o inimigo não sabe lutar contra alguém que não reage com desespero, mas com confiança. Aprender a descansar é aprender a ouvir, e Deus fala baixo, não porque quer se esconder, mas porque quer te ensinar a silenciar o mundo para escutar o céu. O descanso é o ambiente da revelação. Quando o barulho cessa, a voz de Deus se torna audível. E é ali, no silêncio entre um suspiro e outro, que o Espírito Santo sussurra verdades que o coração nunca ouviu antes. O descanso de Deus é, na verdade, uma troca. Você entrega o peso e Ele entrega propósito. Você solta o controle e Ele mostra o caminho. Você abre mão da pressa e Ele revela o tempo certo. E quando essa entrega é real, o coração finalmente respira. Não porque tudo se resolveu, mas porque tudo está entregue. O verdadeiro descanso não é apenas um mandamento, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o descanso que Deus prometeu desde o princípio, o repouso do coração inquieto, o abrigo para as almas cansadas. Muitos buscam o descanso em lugares, atividades, viagens, conquistas, mas o descanso não é um destino a se chegar, é um relacionamento a se viver. Quem encontra Cristo, encontra descanso, mesmo em meio à tempestade. Quando Jesus caminhou entre os homens, ele trouxe de volta o que Adão havia perdido, a comunhão perfeita com o Pai.
Enquanto todos corriam atrás de reconhecimento, ele caminhava em silêncio, confiante na vontade divina. Enquanto o mundo gritava por respostas, ele descansava em obediência. E até na cruz, o lugar da maior dor, Jesus encontrou descanso. Não porque o sofrimento era leve, mas porque a entrega era completa. O descanso verdadeiro começa quando a entrega é total. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras não foram um suspiro de derrota, mas o ápice do descanso espiritual. Era o Filho dizendo: eu cumpri o que me foi confiado, agora tudo está em ti. O descanso é isso. Não é desistir da vida, mas confiar que a vida está nas mãos certas. No livro de Hebreus, encontramos uma revelação poderosa. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Esse repouso não é físico, é o descanso da fé, a certeza de que a obra já foi completada em Cristo. Deus não te chama para lutar por vitória, mas para descansar a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. A cruz é o ponto de descanso da humanidade. Tudo o que antes era fardo, culpa, medo, pecado, condenação, foi cravado ali. Por isso Jesus disse: está consumado. Essas palavras significam: você pode descansar agora, porque eu já fiz. Mas por que é tão difícil descansar? Porque ainda tentamos provar algo para Deus, tentamos merecer o amor que já foi dado, tentamos conquistar o perdão que já foi liberado, tentamos pagar por uma dívida que já foi quitada. E esse é o motivo pelo qual a alma se cansa, porque ela insiste em trabalhar onde Deus já terminou. Descansar é parar de tentar ser o que só Cristo pode ser. A religião sem relacionamento transforma o descanso em dever. Mas o Evangelho vivo transforma o descanso em comunhão. Deus não quer servos exaustos, Ele quer filhos confiantes. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Note, o descanso vem de aprender dele, não de fugir da responsabilidade. O descanso de Deus não é a ausência de carga, é carregar o peso certo, da forma certa, com a pessoa certa. O mundo carrega o peso da performance, mas o Filho carrega o peso da promessa. Enquanto o mundo tenta provar seu valor, o Filho sabe que já é amado. Enquanto o mundo busca resultados, o Filho busca presença. E é nessa presença que o descanso acontece, porque quando você vive em comunhão com Cristo, até o trabalho se torna leve. O que antes era obrigação, agora é expressão de amor. O que antes era esforço, agora é adoração. Jesus descansava mesmo cercado por multidões. Enquanto todos corriam em volta, ele se retirava para orar, e ali, no secreto, encontrava o equilíbrio que o mundo não compreendia. É isso que o Espírito Santo quer restaurar em nós. O descanso que vem da intimidade. Não há descanso sem presença, porque a presença de Deus é o repouso do coração humano. E é por isso que, quanto mais longe dele estamos, mais cansados nos tornamos. O descanso bíblico é um estado de alma que reflete a confiança do Éden. É a lembrança de que o ser humano foi criado para viver em harmonia com o Criador, não em guerra com o tempo. Por isso, o sábado, o dia de descanso, foi instituído, não para impor uma pausa, mas para ensinar um princípio. Tudo o que é feito em Deus floresce no descanso. O sábado era o lembrete semanal de que a criação não depende do esforço humano, mas da bênção divina. Era Deus dizendo: pare e lembre-se de que eu sou o sustento. Mas o sábado não era o fim, era uma sombra do que viria. E quando Jesus veio, ele cumpriu o sábado, porque ele se tornou o descanso vivo. É por isso que hoje não precisamos mais esperar um dia da semana para descansar, porque o descanso é uma pessoa que habita dentro de nós. Quem tem Cristo tem sábado todos os dias. Quando a alma entende isso, ela deixa de buscar e começa a permanecer. E permanecer em Cristo é a forma mais profunda de descansar.
Porque é ali, na permanência, que a ansiedade morre e a fé floresce. Não há pressa no coração de quem sabe que está no lugar certo, na hora certa, com o Deus certo. E é essa paz que o mundo tenta imitar, mas nunca consegue reproduzir, porque o descanso verdadeiro não pode ser produzido pela carne, só pelo Espírito. Quando Jesus multiplicou os pães, ele não o fez por pressa ou desespero, mas por compaixão. E depois de alimentar milhares, ele se retirou para o monte, sozinho, para orar. A multidão buscava o pão, mas Jesus buscava o Pai. O descanso não está no milagre, está no relacionamento com o doador. E é por isso que muitos experimentam bênçãos, mas continuam cansados, porque confundem alívio com descanso. O alívio é momentâneo, o descanso é eterno. O alívio vem das circunstâncias, o descanso vem da presença. O descanso bíblico é um chamado à confiança plena. E essa confiança só é possível quando entendemos que Deus não precisa de nossa ajuda para cumprir sua promessa. Ele precisa apenas da nossa fé. Abraão aprendeu isso. Quando tentou ajudar Deus, gerou Ismael, o fruto da pressa. Mas quando decidiu esperar, gerou Isaque, o fruto da promessa. Descansar é o oposto de apressar. É quando o coração aprende a esperar sem perder a esperança. O descanso é a forma mais pura de adoração, porque adorar é reconhecer que Ele é suficiente. E quem vive essa verdade não se desespera quando o silêncio chega. Pelo contrário, reconhece que até o silêncio é uma forma de Deus falar. O mundo busca produtividade, Deus busca presença. Enquanto o mundo mede valor por resultados, Deus mede por rendição. Por isso, às vezes, Ele te coloca em um tempo de pausa, não para te punir, mas para te reposicionar, porque há coisas que só se aprendem parando. Há curas que só acontecem no descanso, e há bênçãos que só descem quando você solta o controle. A fé que descansa é a fé que confia que o invisível está trabalhando, mesmo quando nada parece mudar. E esse é o segredo dos que caminham com Deus. Não vivem de evidências, vivem de convicção. Enquanto o mundo corre, eles permanecem. Enquanto o caos grita, eles se calam, porque sabem que o descanso é o solo onde a promessa germina. Há uma diferença entre parar e descansar. Muitos param, mas poucos descansam, porque parar é físico e descansar é espiritual. Você pode estar deitado, mas o coração ainda agitado. Pode estar em silêncio, mas a mente em guerra. Pode estar em um lugar de paz e mesmo assim sentir que carrega o peso do mundo. O descanso de Deus não é apenas pausa, é presença. E a presença muda tudo. Quando ela chega, o impossível se torna leve, o incerto se torna oportunidade, o medo se torna confiança. E é justamente por isso que o inimigo faz tanto barulho, para roubar a sua capacidade de ouvir a voz que acalma a tempestade. Enquanto Deus fala no sussurro, o mundo grita. Enquanto o Espírito Santo convida à calma, o inimigo te incita à pressa. Mas é no silêncio que os milagres amadurecem. É no tempo da espera que a fé cresce. E é quando tudo parece parado que Deus está construindo o que ainda não se vê. Há um poder divino escondido no descanso. Porque quando você descansa, você declara que confia mais em Deus do que em você mesmo. E essa confiança move o céu. O descanso é uma oração sem palavras, uma entrega profunda, silenciosa, porém cheia de fé. Quando o coração descansa, o espírito trabalha. Quando você solta, Deus assume, e é por isso que o descanso não é fraqueza, é adoração. Quantas vezes você tentou resolver algo com as próprias mãos, e o resultado foi apenas mais confusão? Quantas vezes insistiu em lutar quando o Espírito te chamava a parar? Aprender a descansar é também aprender a não reagir a tudo. Nem toda batalha é sua. Nem toda palavra precisa de resposta, nem toda provocação merece movimento. Há vitórias que só chegam quando você escolhe o silêncio. Porque o silêncio também é uma arma espiritual.
Deus luta melhor quando você se cala e confia. Marta e Maria representam bem essa diferença. Enquanto Marta se agitava, tentando agradar Jesus com tarefas, Maria escolheu apenas ficar aos pés do Mestre. E o próprio Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Não porque o serviço fosse errado, mas porque o coração de Maria entendeu que descansar na presença é mais importante do que agir sem direção. O mundo está cheio de Martas, pessoas ocupadas, produtivas, exaustas, mas vazias. E há poucos que, como Maria, entenderam que a verdadeira força nasce da adoração silenciosa. Quando você aprende a descansar, começa a enxergar a vida por outra perspectiva. O que antes parecia atraso, agora se revela como preparo. O que antes parecia perda, agora mostra-se proteção. O que antes parecia silêncio, agora se entende como resposta, porque o descanso revela o propósito escondido nos bastidores de Deus. O descanso também é uma prova de maturidade espiritual. Os imaturos correm, os maduros esperam. Os imaturos se desesperam com o não, os maduros confiam que o não de Deus também é cuidado. Porque quando Deus diz não, Ele não está negando amor, está garantindo proteção. E quem confia nisso, descansa até nos nãos do céu. O descanso é o reflexo da confiança que já passou pela dor e sobreviveu à demora. Abraão, José, Davi, Daniel, todos tiveram que aprender a descansar antes de viver a promessa. Abraão esperou décadas por um filho. José foi traído e preso antes de ser exaltado. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. Daniel foi lançado na cova antes de ver o milagre. Em todos esses exemplos, o descanso foi o teste da fé. Não é fácil, mas é necessário, porque o descanso é o que diferencia quem acredita no poder de Deus de quem apenas fala sobre ele. Descansar é confiar no tempo de Deus quando o seu coração quer apressar. O descanso também revela quem você é. Porque quando o mundo tira o controle das suas mãos, o que sobra é o que realmente governa o seu interior. É fácil dizer, eu confio em Deus, quando tudo está no lugar. Mas o verdadeiro descanso é provado na escassez, no silêncio e na demora. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus planta as sementes da fé que florescerão em abundância. Às vezes, o descanso é o maior ato de resistência espiritual. O inimigo quer te ver ansioso, confuso, reagindo, desgastado. Mas quando você escolhe descansar, você se torna intocável. Porque quem descansa em Deus se cobre com a paz que o mundo não pode roubar. E essa paz é um escudo invisível que confunde as trevas. Não há poder maior do que a calma de quem confia. Descansar não é ignorar o problema, é enxergar Deus dentro dele. É ter consciência de que, mesmo quando o cenário não muda, o coração pode mudar. E quando o coração muda, o mundo muda junto. Deus não promete que vai sempre remover a tempestade, mas promete estar dentro dela contigo. E isso é tudo o que basta, porque a presença de Deus não impede o vento, mas garante o sustento. O descanso também tem a ver com identidade. Quem não sabe quem é, vive tentando provar o próprio valor. E o esforço constante de ser aceito gera cansaço. Mas quando você entende que é filho, o coração sossega. Porque o filho sabe que não precisa merecer o que já é dele por herança. Deus não te chamou para competir, mas para confiar. Não para se desgastar tentando agradar, mas para descansar sabendo que já é amado. Isaías 30:15 resume tudo isso. Na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Veja o contraste. O mundo diz que força está na ação, mas Deus diz que força está no descanso. Enquanto o mundo se agita, o Espírito te chama a sentar-se aos pés do Pai. Enquanto todos correm, Deus te convida a permanecer. O verdadeiro poder não está no fazer, mas no confiar. Descansar em Deus é viver sabendo que tudo o que precisa acontecer, acontecerá no tempo certo.
não antes nem depois. É andar por fé, não por ansiedade. É agir, mas sem se perder na pressa. É crer, mesmo sem ver. É continuar, mesmo quando o coração quer parar. Porque descansar é permanecer, e permanecer é vencer. Quando o descanso se torna parte da sua vida, tudo muda. As palavras se tornam mais brandas, as decisões mais sábias, os dias menos pesados. A presença de Deus passa a ser o centro de tudo, e onde há presença, há paz. A alma que aprende a descansar se torna um espelho do próprio Cristo, porque foi exatamente assim que ele viveu, em perfeita confiança no Pai. E é isso que o Espírito Santo quer ensinar a você hoje, que descansar não é perda de tempo, mas ganho de propósito, que a pausa não é sinal de fracasso, mas prova de fé, que o tempo de silêncio não é a ausência de Deus, mas o lugar onde Ele mais trabalha. O descanso é a oficina do milagre, e enquanto o mundo corre, Deus sussurra: pare e saiba que eu sou Deus. Há um ponto na caminhada espiritual em que o descanso deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade. É quando o coração, exausto de lutar, percebe que não há mais forças. E ali, no limite humano, Deus se revela de forma mais nítida. Porque é no fim de si mesmo que o homem encontra o começo de Deus. O descanso não é encontrado no conforto, mas na rendição. E quem aprende a descansar em meio à dor, descobre o segredo que os céus escondem dos apressados. A presença de Deus é suficiente. Você já percebeu como a dor silencia a alma? Como as palavras se tornam pequenas diante do sofrimento? Há momentos em que orar dói, em que esperar pesa, em que até crer parece um esforço impossível. Mas é justamente nesses momentos que Deus se aproxima em silêncio, não para te tirar dali, mas para te ensinar a repousar mesmo entre as lágrimas. O descanso em Deus não é a negação da dor, é o aprendizado de respirar dentro dela. É a arte de manter o coração em paz, mesmo quando o corpo treme. O descanso bíblico é o ponto onde o desespero humano se transforma em confiança divina. É a travessia invisível entre eu não aguento mais e Senhor, em ti confio. E essa travessia, embora silenciosa, muda tudo. Porque quando o coração chega nesse lugar, o caos perde o poder, a tempestade continua, mas o interior se aquieta, o exterior grita, mas o espírito permanece firme. E é nesse silêncio profundo que a glória de Deus se manifesta. Lembra-se dos discípulos apavorados no barco? O vento rugia, as ondas ameaçavam afundá-los e Jesus dormia. A cena parece quase absurda, mas é o retrato perfeito do descanso espiritual. Jesus dormia porque sabia de algo que os discípulos ainda não tinham compreendido. Quem está no controle não precisa temer o caos. Enquanto o homem luta para acalmar o mar, o Filho de Deus descansa porque conhece o dono do vento. E esse é o aprendizado que o Espírito Santo quer imprimir em você, que não há tempestade capaz de afogar quem descansa em Cristo. O clímax da fé acontece quando o medo e a confiança se encontram, e a alma escolhe confiar. É ali que o descanso se torna uma força sobrenatural. Não é desistência, é domínio espiritual. O descanso é uma declaração ao inferno de que você não será abalado. É olhar para o problema e dizer: eu não sei como, mas sei em quem tenho crido. E quando essa confiança toma o coração, o impossível começa a se mover. Porque Deus age poderosamente quando o homem decide parar de lutar por conta própria. Há um tipo de descanso que só é aprendido na dor, quando o chão se abre, quando a resposta não vem, quando as orações parecem se perder no ar. É nesse lugar escuro que Deus ensina os seus filhos a confiar no invisível. O ouro só é purificado no fogo, e o coração só se torna morada do eterno quando passa pela fornalha da entrega. A paz que vem depois dessa travessia é diferente. Não é frágil, não é circunstancial.
É uma paz que tem cicatrizes, e é justamente por isso que é verdadeira. Quando Deus permite o cansaço, não é castigo, é convite. Ele permite o esgotamento para que paremos de tentar resolver com as próprias mãos aquilo que só Ele pode fazer. Deus não quer ver você esgotado, quer te ver rendido. O descanso é o altar onde o eu morre e o ele vive. E esse é o ponto em que a fé amadurece. Porque o descanso só floresce quando o orgulho morre. A cruz é o maior símbolo de descanso da história. Não há outro lugar onde o amor e a dor se encontrem de maneira tão profunda. Ali, o filho não lutou, ele descansou na vontade do Pai. Enquanto o mundo via sofrimento, o céu via redenção. Enquanto os homens viam fraqueza, Deus via vitória. Jesus não resistiu ao processo porque confiava no propósito. E é isso que o descanso ensina, que a entrega é a semente da ressurreição. A cruz é o ponto onde a humanidade cansada encontra o descanso eterno. Há um momento na caminhada em que Deus silencia, e esse silêncio é sagrado. Ele não é ausência, é prova. É nesse silêncio que o Espírito te ensina a ouvir o inaudível, o som da presença. O descanso nasce quando você entende que o silêncio de Deus não é descuido, mas ensino. Porque Ele não quer que você apenas saiba que Ele existe, mas que aprenda a sentir que Ele está presente mesmo quando tudo parece vazio. Muitas vezes, Deus te coloca em lugares onde só há duas opções: desesperar ou descansar. E é aí que o milagre acontece. Quando o coração escolhe o descanso, o céu se move. Porque a fé que descansa é a fé que já entendeu. Não preciso mais ver para acreditar. Eu creio porque confio. E quem confia não corre, não discute, não força. Apenas permanece. E permanecer é o verbo do descanso. Imagine agora o momento em que o Espírito Santo visita o coração cansado. Não com barulho, mas com uma presença suave. Ele toca o peito e diz: você não precisa carregar isso sozinho. E naquele instante, algo muda. O peso não desaparece de uma vez, mas algo dentro se reorganiza. A alma respira, as lágrimas cessam, o caos parece menos ameaçador. Não é o fim da dor, é o início da paz. Porque o descanso não elimina o problema, ele muda a perspectiva. É aqui que o descanso se torna sobrenatural, porque ele não depende de nada externo. O mundo pode estar em colapso, mas o coração que descansa continua estável. Essa é a diferença entre quem tem fé e quem vive de aparência. O mundo busca estabilidade nas circunstâncias, o crente a encontra na presença. O descanso de Deus é o chão firme debaixo dos pés da alma. Quantas vezes Deus te pediu para parar e você insistiu em continuar? Quantas vezes Ele sussurrou: espere, e você respondeu: não posso. Mas é no parar que Ele fala, e é no esperar que Ele age. Deus não trabalha na pressa, trabalha na entrega. Por isso, Ele te chama para descansar, mesmo quando o cenário pede movimento. Porque o descanso é fé em ação. No deserto, o povo aprendeu que o maná não podia ser guardado. Cada dia tinha o seu pão, cada manhã o seu milagre. E essa é a essência do descanso. Viver o hoje com confiança no amanhã. Deus quer te ensinar a confiar no suficiente, a entender que o ainda não também é amor, e que o espera é um sim disfarçado de tempo. O descanso é o lugar onde o controle morre e a fé floresce, onde a pressa se cala e a presença fala, onde o medo se curva diante da certeza de que o Pai está no comando. É o chão da alma que aprendeu a confiar mesmo sem entender. E quem aprende a descansar vive em um estado de milagre constante, porque tudo o que é feito em descanso é sustentado pela mão de Deus. Há um descanso que antecede toda grande manifestação divina. Antes do dilúvio cessar, Noé esperou. Antes do mar se abrir, Moisés ficou firme. Antes da chuva cair, Elias orou e descansou. Antes da ressurreição, Jesus repousou no túmulo. O descanso precede o mover.
É o sinal de que o céu está prestes a agir. E é por isso que o inimigo tenta te cansar. Ele sabe que se você descansar, o milagre vem. O clímax da fé é o descanso. Não o descanso que ignora, mas o descanso que confia. Não o descanso que nega a realidade, mas o que reconhece que a realidade é menor que o poder de Deus. É o momento em que o coração, cansado de lutar, encontra abrigo nas mãos do Criador. E ali o peso se transforma em leveza, a lágrima em semente, a espera em adoração e a dor em comunhão. Deus não quer apenas te ensinar a descansar, Ele quer te tornar descanso para os outros. Porque quem aprende a repousar, nele se torna refúgio para quem ainda não sabe como parar. A alma que descansa transborda paz, e onde há paz, há poder. Esse é o propósito final do descanso: tornar-se uma fonte de serenidade em um mundo que só sabe correr. E é por isso que Jesus ainda repete hoje a mesma frase que ecoou há 2000 anos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há convite mais terno, nem promessa mais certa. Esse é o chamado do céu para a alma cansada. Pare de tentar e comece a confiar. Eu cuido de você. E é nesse momento que o descanso se torna o milagre mais silencioso e mais poderoso que Deus pode operar. O sol se põe sobre o deserto e o vento sopra de leve. O coração, antes inquieto, agora pulsa em outro ritmo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque algo mudou por dentro. O descanso não é mais uma teoria, é uma experiência viva. É como se pela primeira vez a alma entendesse o que significa estar nas mãos de Deus. E estar nas mãos dele é estar no lugar mais seguro do universo. Tudo o que foi dito, tudo o que foi vivido, tudo o que foi aprendido converge para uma verdade simples e profunda. O descanso é o estado natural da alma que confia. Desde o Éden até a cruz, desde as promessas antigas até o mover do Espírito hoje, o chamado sempre foi o mesmo. Volte a descansar, ó minha alma, pois o Senhor tem sido bom para ti. Salmos 116, 7. Esse é o convite que ecoa sobre todas as gerações, o retorno ao repouso da presença. A alma que aprendeu a descansar em Deus não teme o amanhã, porque sabe quem escreve cada linha do tempo. Não teme a falta, porque reconhece o cuidado em cada detalhe. Não teme o silêncio, porque já o ouviu falar dentro dele. O descanso é o testemunho vivo da maturidade espiritual. É quando a fé deixa de ser discurso e se torna respiração. O crente que descansa não vive de promessas, vive de presença. E a presença é suficiente. O descanso não é um destino, é um ritmo. É o batimento compassado do coração de quem aprendeu a andar com Deus. É o passo firme, mesmo em terreno incerto. É o olhar tranquilo, mesmo diante da tempestade. O descanso é o movimento invisível da fé que amadureceu. E quem o encontra, descobre o segredo de uma vida plena. Não se trata de fazer mais, mas de confiar mais. O mundo continuará gritando, exigindo pressa, resultados e controle. Mas o Espírito continuará sussurrando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 6, 10. Essas palavras não são um conselho, são uma ordem sagrada. Porque só no silêncio da rendição é que a voz de Deus se torna audível. E quando ela fala, o coração se desfaz em paz. O descanso é o remédio divino contra a ansiedade do século. É o antídoto da pressa, o bálsamo da alma cansada. Mas ele não se encontra em retiros, em viagens ou em promessas humanas. O descanso nasce no momento em que o ser humano decide parar de ser o centro. Porque o cansaço não vem apenas do trabalho, mas da tentativa de controlar o que pertence a Deus. A alma se esgota tentando sustentar o que nunca foi sua responsabilidade. Mas quando ela se entrega, tudo muda. A responsabilidade passa a ser do Criador. E a criatura, enfim, repousa. Há algo de profundamente santo no ato de descansar.
Porque descansar é confiar que Deus continua sendo Deus mesmo quando você não faz nada. É admitir que Ele governa o universo sem precisar da sua ajuda. É reconhecer que a eternidade não depende do seu esforço. E, paradoxalmente, é quando você para que Deus mais trabalha. Porque o descanso não é ausência de ação, é cooperação com o ritmo do céu. O descanso é o eco do sétimo dia, quando Deus olhou para a criação e viu que tudo estava bom. É o reflexo da cruz, quando Jesus declarou: "Está consumado". E é a promessa do futuro, quando todo o povo de Deus entrará no descanso eterno. O descanso é o elo entre o princípio, o meio e o fim. O fio invisível que liga a criação à redenção. Quem descansa já vive um pedaço do céu na terra, porque o descanso é o céu começando dentro do homem. Descansar também é lembrar. Lembrar que você não é escravo, mas filho. Lembrar que o amor de Deus não depende do seu desempenho. Lembrar que o perdão já foi concedido, que a graça já foi derramada, que a vitória já foi conquistada. Lembrar que o Pai não te cobra produtividade, Ele te convida para a mesa. E à mesa de Deus não há corrida, há comunhão. O descanso é o banquete da alma que voltou para casa. E quando o descanso se torna hábito, ele muda a forma de viver. Você começa a perceber Deus nas pequenas coisas, no som do vento, no sorriso de alguém, no nascer do dia. A ansiedade perde o domínio, o medo perde a voz e o tempo perde o poder de te controlar. O descanso não tira os desafios, mas transforma a forma como você os enxerga. A dor continua existindo, mas não domina mais. O futuro continua incerto, mas não amedronta mais. Porque quem confia, descansa. E quem descansa, vence. O descanso de Deus não é passividade, é poder sob controle. É o domínio espiritual de quem sabe esperar, de quem obedece, de quem permanece. O descanso é a fé madura, aquela que não precisa de explicação para continuar. E quando o Espírito encontra uma alma assim, ele faz dela um altar de paz, um farol em meio à pressa, um testemunho vivo de que é possível viver em meio ao caos sem perder a serenidade. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, cansado de esperar, de tentar, de recomeçar, cansado de orar e não ver resposta, de lutar e não ver saída. Mas Deus te diz: filho, o que você chama de pausa é o lugar onde eu estou te refazendo. O descanso não é o fim da jornada, é o intervalo sagrado onde Deus prepara o novo. É no descanso que Ele cura as feridas invisíveis. É no descanso que Ele refaz a fé rachada. É no descanso que Ele te ensina que não precisa correr para chegar onde já está, na palma da mão dele. E quando a alma finalmente entende isso, ela se cala, não por desistência, mas por reverência. O silêncio se torna oração, a quietude, adoração, o respirar, louvor. E cada batida do coração se transforma em um lembrete vivo de que Deus é suficiente. O descanso verdadeiro não é encontrado nos dias fáceis, mas nos dias difíceis em que o coração escolhe confiar. É quando você decide permanecer mesmo sem entender, agradecer mesmo sem ver e crer mesmo sem sentir, porque descansar é a forma mais alta de fé, a fé que trabalha quando tudo está quieto, a fé que constrói enquanto parece parada, a fé que avança enquanto espera. A fé que, no meio do caos, ainda consegue dizer: está tudo bem, porque Deus está aqui. E assim, o ciclo se fecha. O descanso que começou no Éden e se consumou na cruz, agora vive dentro de quem crê. É o descanso que não depende de circunstâncias, que não envelhece, que não se quebra. É o descanso do Filho que, mesmo pregado no madeiro, ainda pôde dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é o descanso que o Espírito Santo quer gerar em você. Não um descanso que foge da vida, mas um descanso que a transforma. Um descanso que respira o próprio fôlego de Deus. E quando essa paz toma conta da alma, o mundo continua o mesmo, mas você já não é mais.
O corpo ainda caminha na terra, mas o espírito já habita o céu. Porque quem descansa em Deus já vive o eterno, e o eterno é o descanso que nunca termina.